Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Oi, aqui é a Tamires. Esse é mais um vídeo do De Volta à Ravnica. E nós já assistimos Shadow and Bone, tá? E viemos aqui contar pra vocês tudo que é diferente dos livros, mas sem spoilers. Isso aí, gente, pode ficar bem tranquilo. A gente vai ser o mais abstrato e conciso e direto ao ponto, sem tentar dar spoiler nenhum. Vai ser um trabalho árduo, tá? Mas a gente sabe que o leitor, ele é nervoso com a sua adaptação e as mudanças. Então a gente veio aqui preparar vocês, entendeu? Pra vocês irem sabendo mais ou menos onde esperar mudanças, tá? Pra depois não sair por aí reclamando. Ai, mas eu não sei o que, calma, vai dar tudo certo. Tá, sim, vai dar tudo certo. E se vocês quiserem saber nossas primeiras impressões, nossas impressões gerais, né, sobre a série como um todo, nós dois já assistimos a série 2 vezes, tá? O que a gente não faz por vocês e pela gente também. Sim, foi um sacrifício enorme assistir essa série 2 vezes. Muito difícil. Então vai lá no canal da Tamires, que tem esse vídeo aí que a gente falou da série como um todo. E agora nesse vídeo a gente vai focar então no que mudou, né? O que a gente estava esperando que fosse comparado ao livro, quais foram as surpresas que a gente encontrou, mas sem contar exatamente o que são cada coisa. Então não se preocupe, mas vocês vão ficar mais preparados para isso. Então acho que a primeira coisa, e que é uma coisa bem legal, é o enredo que a gente tem então de Sombriossos, né? E principalmente da Alina. O que você tem pra falar sobre isso também? Eu acho que o enredo principal de Sombriosas, ele é mantido. A série, ela segue bem o passo a passo em termos de aconteceu tal coisa, tá. Então, se você lê o livro, obviamente você sabe qual é o próximo passo da história, e eles mantiveram isso. Mas não necessariamente a forma como o personagem vai chegar naquele ponto acontece da mesma forma. Então exatamente. A gente tem pequenas mudanças ali acontecendo, e isso também vai estar refletido na personalidade, em alguns traços dos personagens, né? Porque algumas coisas foram melhoradas, algumas coisas tiveram outra abordagem, e aí a gente consegue ver as coisas acontecendo, mas a costura entre um evento e outro talvez seja feita de uma forma um pouquinho diferente. Exato. A gente, chega na mesma conclusão, mas ali por alguns desviozinhos que são, eu acho que pro bem do enredo, para tornar a série mais rica, né, mais interessante, e eu acho que para acrescentar certas coisas também que não tinha no original. Eu acho que uma das coisas que dá pra falar, falando sobre a Alina, eu vejo uma diferença grande na personagem. Eu acho que a personagem do livro, ela não é tão assertiva, ela não é tão uma pessoa que toma atitude, que faz suas próprias escolhas, porque a Alina do livro, eu sinto que ela fica meio sendo jogada pra lá e pra cá. Ela é mais suscetível, né? Ela é mais suscetível com um toque de ingenuidade, que nem sempre funciona, assim. E ela é muito receosa, ela fica, ai, não vou fazer não sei o que lá, e aí não faz, e aí, acontece essas coisas que a gente fica muito frustrada, eu acho, com a Alina dos livros, né? E eu acho que essa Alina da série, você consegue entender mais ela. Eu acho que outras construções também, acho que dá pra gente falar um pouco pra frente de outro personagem, também faz a gente entender as motivações dela, né? Faz mais sentido o comportamento dela com essas mudanças que eles fizeram. Então, eu achei isso muito bom. Ela tem uma personalidade mais forte, ela vai se impor mais nas coisas, sabe? A gente vai ver ela dando passos que não foram impostos pra ela, né? E isso é sempre muito interessante, porque faz com que a personagem seja capaz de surpreender a gente, né? E sim, ela surpreende a gente em alguns momentos da série. Então, eu acho que isso cresce ela enquanto força de presença em tela, porque é o que se espera de uma protagonista, né? Você não quer uma pessoa passiva passando pela sua tela, você quer uma pessoa que seja capaz de tomar decisões, de ter uma percepção um pouco mais rápida, de decidir num momento ali o que caminho seguir e não ficar só jogado de um lado pro outro. E eu acho que eles conseguiram acertar algumas coisas, né? Regular alguns botões ali na personalidade dela pra que ela fizesse isso ser mais visível e a gente conseguisse sentir ela melhor. Sim, ela ser mais ativa e menos passiva, né? E o arco dela, né, é um dos mais fiéis em termos de caminho, junto com o do Darkling,
né? Que é um outro personagem que também tá muito fiel em termos de descrição e de atitudes, assim. Ele no livro, ele é... Eu acho que o fato do Ben Barnes ser mais velho aqui, o ator, né, ser mais velho, deu uma imponência maior que ela não vem do título, ela vem da presença dele em cena. Total, né? Com certeza. Você olha pra aquele cara imponente, que tá usando uma cor escura, que tá ali, que é gato, e aí você vê, opa, esse cara aí é importante. E a forma como ele se manifesta, até nos momentos de vulnerabilidade que a gente sabe que ele tem por motivos específicos, você não esquece que ele é o Darkling. E eu acho que isso é muito, muito importante também pra construção da figura dele dentro da série, né? Sim, eu acho que o jeito que ele fala, né, a forma como ele se apresenta, tudo isso eu acho que é muito bom, porque realmente demonstra, talvez eu acho que no livro, né, o Darkling, ele parece um adolescente também. E eu acho que no livro, quando ele mostra um pouco da vulnerabilidade, e a Lina meio que trata ele como a gente é buddies aqui, ele perde um pouco do senso de perigo. E eu não perdi o senso de perigo do Darkling na série em nenhum momento. Eu sempre ficava aí, será que esse cara vai fazer alguma coisa? O que vai rolar? Nesse aspecto eu acho que é um ponto positivo. Sim, eles trouxeram também um pouco mais do passado do Darkling, e eu achei isso legal, porque achei que construiu mais ainda esse personagem sem fazer assim, olha que coitadinho, não sei o que. Não, acho que deu mais senso de, ok, eu entendo a sua motivação, sabe? Eu sei por que você tá fazendo tudo isso, por que você acha que isso é necessário. Então, eu achei isso bom também. E é diferente quando você recebe a história. Então aqui, no livro, a gente tem essa história contada. Então assim, uma pessoa conta pra outra pessoa a história. Aqui na série a gente tem a oportunidade de ver. Então, você dá também uma outra visão pra situação. E, como a Maíra falou, não é uma passação de pano, né? Ele não é uma pessoa completamente diferente no passado. A gente só vê as coisas escalonando, né? Não houve uma quebra de personalidade. A coisa escalou rapidamente ali. A gente vê que não teve uma quebra. Ele já tinha aqueles traços de personalidade antes. Sim. Foi tomando, né, proporções diferentes, assim, pra gente chegar onde a gente tá agora com ele dessa forma. Eu achei isso muito legal. Gostaria de dizer que fui traída por Leigh Bardugo. Não, sacanagem, gente. Assim, eu vou ter que morder minha língua. Não, porque eu nós acho... duas vamos morder nossa língua. Sabe o que é engraçado? O último vídeo que a gente liberou eram perguntas e respostas, né? Sim. Aí, no meu vídeo de perguntas e respostas, tinha é possível arrumar o mal? Maíra, conta pra gente o que aconteceu. De Bardugo, eu te odeio, não, mentira. Assim, eu posso dizer que talvez ouso dizer que talvez tenha sido uma das minhas coisas favoritas da série. Eu gostei muito do desenvolvimento do mal. Pausa dramática. Vamos deixar isso. O que a gente não passa, não é mesmo? Gente, assim, foi um choque. Eu admito, assim, que eu me rebelei no começo. Eu falei, não, você não vai me convencer. Não venha vender isso pra mim. E aí, no final, eu tava tipo, ok, vendeu. Mas realmente, assim, porque assim, se você for pensar no desenvolvimento de personagem no livro, não tem como ficar pior, né? E eu acho que eles realmente tomaram um tempo pra... Ele é um outro personagem, gente. Acho que começa por aí, né? Não é o mesmo personagem. O que é dito que ele é em Sombra e Ossos e a gente não vê é quem a gente tá vendo em Shadow and Bone na adaptação. Sim. E ele é essa pessoa que se importa com a Lina desde sempre. Ele é essa pessoa que respeita a Lina, ele é essa pessoa que não vai achar o poder dela uma coisa ruim, que não vai notar ela só quando ela fica bonita. Então eu acho que não dá chilique. Então eu acho que é uma série de coisas que a gente se irritava muito com esse personagem, que não existem mais na série. Eu achei isso excelente. E ele realmente virou um indivíduo interessante, um indivíduo que se importa com a Lina. E aí faz a gente entender por que a Lina gosta dele. Por que a Lina vai fazer tudo isso? Porque
acha ele importante na vida dela, sabe? Eu acho que eles cortaram até algumas cenas, assim, sabe? Dele ficar meio com ciúminho e não sei o que era outras coisas que irritavam. Sério, gente, eles escreveram o Mal do zero. Então, assim, gostei. Se você era hater do Mal, que nem a gente era mais ou menos, prepare-se. Mais ou menos não, era muito. A gente vai ter que fazer tipo um programa assim de tipo ex-odiadoras do Mal, sabe? A gente vai se juntar pra falar. Não, era engraçado, porque eu tava assistindo os episódios e anotando as cenas, e aí terminava uma cena, e aí que ele tinha um comportamento completamente diferente num outro momento, e eu escrevia, que ódio, sabe? Não aceito! Porque é engraçado, porque é óbvio que a gente queria que esse personagem tivesse sido bom nos livros, é óbvio que a gente queria ter visto o bom desenvolvimento deles dos livros, só que o ranço, ele foi estabelecido, entendeu? Então agora é meio que vira meio uma questão de honra, sabe? Não, eu não gosto desse personagem, mas agora meio que eu gosto desse personagem, sabe? Eu tava torcendo pra umas coisas darem certo, sabe? Pra, e aí eu ficava, gente, o que está rolando? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Aí eu voltava e dizia, porque deu check aqui, deu check aqui, deu check aqui, deu check aqui. Sim. E aí a gente começa a ficar desse jeito, assim. A ter que morder a língua. Não, gente, realmente agora ele é um personagem, sabe? E assim, eles tomaram bastante tempo da série pra desenvolver isso. Isso é bem claro. Ele é um dos protagonistas da série. Isso acabou também, acho que, tirando coisas que tem no livro, que eles desenvolvem no livro e que na série não foi tão desenvolvida assim, porque ele foi um dos grandes focos. Mas eu acho que até dá pra puxar aqui, né, que o que a gente ganha em desenvolvimento do Mal, a gente perde em desenvolvimento da Gênia, né? A gente não vê a amizade dela com a Lina crescer, a gente não vê o desenvolvimento disso, a gente vê um ou outro momento elas tendo conversas que são muito pontuais, trocas que são muito pontuais, tem um momento ali de, uma aventurinha, mas você não sente aquela conexão que a gente sentiu lendo o livro, né? E essa foi uma perda, né? 2 pesos e 2 medidas, porque o quanto a gente tá feliz com o Mal, a gente ficou tipo, mas e a Gênia? Que era uma personagem especial, né? Sim. Então, agora eu fico com uma expectativa de ver o que eles vão fazer com ela daqui pra frente. Mas era uma personagem que se perde muito, né? Até nas motivações dela, quem lê o livro sabe que ela tem uma história. E na série, eles trouxeram isso nas entrelinhas. Então ela tem conversas que dão a entender coisas. Se a pessoa não tá prestando atenção, ela não vai pegar. E se ela não pegar, ela não entende as motivações da personagem. Então a gente tem um probleminha aí rolando com essa personagem. Eu senti falta porque, assim, a relação da Lina e da Jane é muito de pessoas que se sentem isoladas demais. A Jane é uma Grisha que cresceu no Pequeno Palácio, mas que com 10 anos foi dada de presente pra rainha. Então, assim, a relação dela com os outros Grisha é péssima. Primeiro porque eles veem ela como oportunista, né? Acham que ela tem uma relação ali que vai dar vantagens pra ela e que ela usa isso, né? O fato dela ser muito bonita e etc. Então, assim, essas divisões dos Grishas serem preconceituosos com as outras divisões, né? Os material que não se metem com os corporal, né? E ela sendo uma artesã é meio que a coisa mais baixa que você poderia ser. Então, o que faz ela tomar as atitudes dela depois são muito mais doloridas, porque a relação delas é como se elas só tivessem uma outra ali dentro, né? E eu acho que não passou isso, a gente não passou essa cumplicidade, esse companheirismo que elas têm. E a hora que as coisas mudam com a Jane, você não leva aquele soco no estômago, que é quando você lê o livro. Você nunca ia esperar isso, né? Então eu acho que eu senti falta de sentir essa dor. Então, pra mim foi uma perda, com certeza. E eles trazem a Marie e a Nádia também de apoio pra Lina. Sim. E eu fiquei com a sensação depois, principalmente reassistindo os episódios iniciais, que o peso da Gênia, da Nádia e da Marie ficou muito semelhante. Quando a gente sabe pelo livro que não é assim, né? As duas, elas são meio que... Elas acompanham a Lina por um momento nos desafios Grisha, mas a confidente da Lina é a Gênia. E a gente não tem essa flexibilização acontecendo dentro na tela, assim. Então parece que o tempo delas em tela é praticamente o mesmo. Daí parece que a relação é a mesma e você não vê o desenvolvimento de nada acontecendo. Uma coisa que não tem na série, que tem nos livros, é essa coisa de a hora que a Lina consegue os poderes dela,
ela fica bonita, né? A única coisa que se tem é tipo, você tá mais saudável, né? Você tá com uma carinha boa, você tá com fome, você tá com apetite. Não é tipo, agora ela ficou bonita porque ela está usando os poderes dela. E eu achei isso ótimo, né? Eu também acho isso ótimo. É o tipo de coisa desnecessária, porque parece, que você vai ficar bonita. Então, se é bonita, você é superior, então. Porque aí agora não. Então, eu acho que... E era um aspecto também que usava... No livro é usado contra a Lina, né? Tipo, fulaninho não vai querer ficar com você porque ó como você tá feia. Sabe? Umas picuinhas que não precisa, assim. Então, é claro que a gente vê a mudança, né? Até porque a Gênia tá envolvida. Então, a Lina vai ganhar um brilho no cabelo, né? Ela vai estar mais corada. Eu acho que eles demonstram isso de outras formas também. Parece que ela tá mais... alegre sem estar alegre, né? Porque não necessariamente no começo do rolê ela tá feliz, mas dá pra ver que ela tá mais saltitante ali, pelo menos na forma, né? Em que ela tá se colocando em cena. Então, eu acho que funciona muito bem não ter esse viés, mesmo que fosse uma presença nos livros, assim, eu acho que é uma coisa que cai e não faz falta de ter. Sim, não, total. É que eu acho que era pra criar essa coisa tipo, os Grishas são belos, sabe? Os Grishas são lindos. Porque eles têm os poderes deles, sabe? Mas aí, tipo... E na verdade eles acabaram usando o artifício da beleza pra outra coisa, né? Que é a forma como eles vão apresentar os amplificadores, que mudou um pouco, né? E a Maíra ficou chocadíssima num momento. Eu fiquei, porque é diferente, gente, é bem diferente. É bem diferente a forma como acontece o uso. É claro que a gente tá numa situação aqui que ela é particular, e eles usaram essa particularidade para causar um certo desconforto em quem tá assistindo e passar para quem tá assistindo talvez o desconforto que a personagem esteja sentindo com a situação de imposição daquilo. Então, a gente comenta, né, no vídeo de amplificadores que os Grishas usam como algo para exaltar, como uma joia, para ser algo bonito. Não vai ser o caso aqui, necessariamente. E a gente tinha questionado, né, como que vai ser? A gente não tá vendo, o que tá rolando? E aí eles foram e fizeram diferente. E eu acho que foi interessante também, porque teve um propósito ali, né? A gente não viu, mudou, né? A gente não viu necessariamente outros Grishas com amplificadores. A gente só viu quem é amplificador, né? O Darkling. Então, a gente não viu como os outros Grishas estavam exibindo seus amplificadores. E eles trouxeram uma forma diferente de apresentar. Inclusive, essa foi outra coisa que eu vi diferente, de tipo, não mostrou a Baghra como amplificador, né? Tipo, ela fala que ele é um amplificador, mas ela não, em momento nenhum, ela mostra que ela é um amplificador também, ou ela usa isso, né, no treinamento da Lina. Em nenhum momento. Então, não sei se eles estão estabelecendo que a Baghra não é um amplificador, só o Darkling. Eu acho que talvez a gente descubra mais na próxima temporada sobre isso, porque ela não encosta na Lina também, né? Eu acho que em nenhum momento, ela tá só ali dando tapinha ali com o chicotinho dela. Então não se fala sobre isso, nesse sentido. Zoya, uma personagem muito complexa, no início muito odiada, né? Mas eu acho que conforme a trilogia vai andando, ela vai ficando mais interessante e mais bacana. E eu não sei se a série conseguiu trabalhar muito bem essa coisa de, tipo, a Zoya é babaca com a Lina e depois ela vai se tornando uma pessoa mais decente, mesmo ela ainda não gostando da Lina, né? Eu acho que no livro a gente já vê ela não gostando da Lina porque a Lina já chega sendo a preferida, né, quem tá recebendo a atenção do Darkling. E a gente entende também que a Zoya lutava pela atenção dele, né? É isso que a gente sabe. Mas, na série, a Zoya tem alguns contatos com a Lina antes de qualquer coisa acontecer. E, no início, ela não tá tratando a Lina meio mal. E aí, depois, ela começa a tratar a Lina... É meio confuso, né? Eu acho que essa... Eu tenho um ato da Zoe em particular que me incomodou muito, que eu acho que foi desnecessário, eu acho que não precisava. É um ato de ofensa direta, assim, com a personagem. Eu acho que tornaria mais fácil a transição dela também, porque a gente tem outros momentos. A gente consegue ver a relação da Zoya com o Darkling, por exemplo, e entender de onde é que vem esses ciúmes, né? O que muda ali pra ela se voltar contra a Alina. Mas não é uma linha constante. Parece que ela tem jumps. E um pouco do que passou pra mim vendo a série é que eles estavam trabalhando uma questão de
descontrole em termos de raiva dela também, algumas coisas assim, coisas que acontecem. Então eu não acho que o pontapé inicial dessa personagem tenha sido necessariamente bom, até porque no começo ela sei lá, episódio 1, 2, ela tá bem. E aí depois, no meio da série, ela tá ruim, e depois no final ela volta a estar bem de novo. Eu acho que faltou um pouco mais de constância no desenvolvimento dela para que a gente conseguisse acreditar de verdade na personagem que ela tá construindo ali. Sim. Ficou um caótico, mas que, tipo, não é, tipo, o Jasper, ele é caótico. Você vê, assim, sabe, as coisas que ele faz. Tipo, e faz sentido, tem uma lógica no caos dele. Esse comportamento da Zoya, pra mim, é uma coisa que parece que não foi bem construída, sabe? Foi meio remendado, assim. A Zoya precisa fazer isso nesse momento. A Zoya... Porque, por exemplo, na série, a Zoya tá no momento em que a Lina estoura lá, e é ela uma das pessoas que vai relatar o que aconteceu, né? Então, assim, por que já nesse momento a Lina seria uma coisa ruim, sabe? Tipo, pra ela, ou ameaçadora pra ela, tipo... É meio esquisito, né? E ela é muito pequena. Eu fiquei ela muito surpresa, muito pequena. Que a atriz é minúscula. E a Zoya, nos livros, ela é uma personagem imponente. Ela é uma personagem que ela tá ali. Tem uma cena no trailer que mostra eles treinando no acampamento. Quem tá coordenando aquele treinamento também é a Zoya. Então, ela é uma personagem imponente, uma personagem que mostra, assim. E na série ela tá tipo... é só mais uma garota bonita no meio desse exército que tem uma personalidade um pouco instável. Sim, exatamente. Meio Mean Girl. Em compensação, a gente tem alguns personagens secundários que são super interessantes e que chamam a atenção, onde a gente talvez tivesse personagens que deveriam estar chamando a atenção e não tão tanto. Que é o Fedior, o Ivan e o David, né? São três grixas. Eu confesso que até o Ivan, sendo o Ivan, eu gosto do Ivan. Porque o contraste do Ivan com o Fedior está sensacional. A dinâmica desses dois personagens está impecável na série. Eles andam bastante juntos. É muito legal porque um é super ranzinza e o outro é a pessoa mais simpática, amável do mundo. Então você fica vendo assim, tá um emburrado e o outro tá tipo... Eu acho que equilibra muito bem, né? Os dois, tipo, em cena, junto, a relação dos dois ali. O Ivan sendo essa pessoa que, assim, a gente odeia o Ivan, né? Mas eu acho que a relação dele com o Fedior trouxe uma camada interessante pra ele, talvez inesperada, né? Da gente ver o Ivan, assim, que a gente só via como uma pessoa que, tipo, a gente quer que morra. E aí a gente tem o David, que faz entradas pontuais na série, mas são momentos muito divertidos também, né? Eu acho que ele tem 4 momentos principais, que são os momentos onde ele fala alguma coisa ou expressa alguma coisa assim, mas tem um que é super engraçado, que ele vai estar lendo um livro que tem tudo a ver com o David, e ele é um personagem que ele é quieto nos livros, né, então dá muito pra ver, ele tem um olho assustado, assim, parece que ele não devia estar ali fazendo aquilo, mesmo que ele devia estar ali fazendo exatamente o que ele devia estar fazendo, mas ele fica, meu Deus, será que eu estou aqui? Será que não, né? E até pra falar, assim, a hora que ele vai interagir com o Darkling, apenas tudo. Ele é muito bonitinho, eu gosto dele, assim. Eu não sei se eles colocaram ele como um alívio cômico em certos momentos, isso talvez me incomode um pouco. Porque eu acho que o David... sempre gera uma coisa engraçada, né? Exatamente. Mas eu gosto desse personagem e eu gostei dele aparecer, assim, e a troca de olhares dele com a Jenny, eu achei bonitinho, assim. A troca de olhares que não são troca, né? Porque um olha em cada momento. Bom, sobre The Six of Crows, que a gente tem de diferente, que a gente tem de igual. A gente falou um pouco no outro vídeo também da Tamiri, se vocês já assistiram, as nossas questões com o arco de Nina e Matias, né? A gente tem a cena de flashback de Nina e Matias, como eles se conheceram e papapá, que acontece em Six of Crows, é o que tá acontecendo na linha do tempo normal aqui, que tá acontecendo tudo do plot da série. Então, eu acho que o plot em si é a mesma coisa, mas eu acho que como foi apresentado, não dá a mesma sensação, por uma série de nuances que esses personagens, esse relacionamento precisa. Era um medo muito grande meu, porque eu sei que o Matias é um personagem muito complicado,
Ele é um personagem que, para ser redimido, você precisa mostrar essa transformação dele, né? Você precisa mostrar que é uma pessoa que cresceu dentro de um pensamento muito fundamentalista, um pensamento muito limitado, e por que ele entrou nesse pensamento, né, desde muito pequeno, e como ele vai aprendendo com a Nina, e como a Nina também vai aprendendo com ele, né, mas como ele começa a entender melhor o mundo e se tornar uma pessoa melhor, é uma coisa gradual, e a série, infelizmente, não entregou isso. Ai, acho que foi o nosso maior estresse, né? Sofrido. Foi o nosso maior estresse, porque a gente tinha uma preocupação tão grande com o arco dos Skrulls. E aí, é feito tão bem com o Cass, o Jesper e a Inej. E aí a gente tem... Sim. E o pontapé inicial de conexão deles é bom, não é ruim. Só que aí a dinâmica que tá sendo apresentada pra gente em cena, ela não é convincente. E aí você perde um pouco da essência do que representa aquela relação, sabe? E aí você não consegue mais acreditar no que você tá vendo. E aí quando você não consegue mais acreditar, a essência se perde. E aí fica mais perdido ainda, mesmo que o pontapé inicial tenha sido interessante, né? Não vai se sustentar ao longo. Eles têm poucos momentos em cena também, o que ajuda ainda mais a causar essa sensação, porque a gente não vê as coisas acontecendo. E aí gera esse transtorno. E aí a gente tinha comentado que talvez fossem usar os flashbacks dos outros personagens também, mas na verdade não, né? A Nina é a única personagem que tá em flashback. Até porque os flashbacks, na verdade, até faz bastante sentido, né? Porque os flashbacks dos outros personagens, eles são bem mais antigos, né? Do que os da Nina e do Matias. Mas Cass, Jesper e Inej, eles estão que não tem a ver com Six of Crows, história nova que não tem a ver com Six of Crows, assim. Uma das coisas que a gente estava curioso, né, era para ver como eles iam trazer as questões raciais Sim. aqui, dos desenvolvimentos das diferentes culturas e origens dos personagens, porque dentro dos livros, isso em Sombriossos é praticamente inexistente, assim, a gente tem... a gente sabe que os povos têm culturas diferentes, mas a gente não entra em questões de representatividade ou de ter personagens dos outros locais. Ou até preconceitos, né? De tipo, fulano, se você tem essa cara assim, vão te tratar mal. E sabe? na série a gente vai ter isso desenvolvido, né? Foi algo que surgiu já do casting da própria Lina, e eles conseguem inserir isso na história de uma forma que faça sentido, de que acrescente pra gente entender ainda mais o quão hostil é a relação que tá rolando entre esses diferentes países aqui, entre essas diferentes culturas. Então fica muito claro de você ver pelos comentários, pelo jeito que as pessoas são tratadas, por uma coisinha que aparece aqui, outra coisinha que aparece ali. Então eu acho que é um acréscimo muito positivo ao Não, e aí eu acho que livros. também os outros, né, tipo... A Inej ser Sully, assim como a Zoya também tem essa ascendência Sully. Eu acho que ela vai mostrando assim, mais nuances, né? Acho que até o fato do Jesper saber que aquela é uma moeda Zemeni, né? É a hora que ele joga ela pra cima. Então, eu acho que incluíram bem, até mostrar, tipo... preconceitos mesmo, né? Sei lá, a mulher vê a Inej lá fazendo pirueta, que lindos Eminis, daí a Zoya, tipo, ela não é Emily, né? Sully, né? Essa coisa de, tipo, misturarem todas as pessoas não brancas como se fosse uma coisa só. Eu acho que é interessante, assim, porque acrescenta realmente no mundo que... Acho que na época que foi escrito o livro, a Leigh Bardugo acho que não estava preparada para fazer essas discussões, sabe? Então aqui ela trouxe mais contextualização. Uma coisa que eu achei interessante, eu até fiquei, gente, será que no livro é assim? É que a manifestação dos poderes Grishas tem uns gestuais, né? Que faz tchu-tchu-tchá. Tchu-tchu-tchá. E aí você vê fazendo umas coisinhas com a mão e tal. E até o fato de, sei lá, estar com a mão presa, eles não conseguem manifestar esse poder, né? Então eu achei interessante, eu acho que é um recurso visual, né? É um recurso visual. Pra gente saber que eles estão fazendo que aquilo. Que às vezes é bem usado, às vezes é bem usado, e tem uns momentos que eu achei um pouco exagerado, assim, que era todo um... É meio... então,
Isso que eu falo, às vezes é meio Power Ranger, né? Tipo, só falta botar aqui e fazer a roupinha. Mas... Com certeza, concordo. É engraçado porque parece que eles têm que puxar toda uma concentração pra fazer o rolê. Eles engatam os dedinhos, fazem um negócio assim, sei lá como é que é. Mas aí eles podem soltar e a coisa depois segue acontecendo, sabe? Daí ficou um negócio que nem sempre funcionou muito bem, assim. Mas eles usaram esse artifício visual, né? Pra sinalizar, agora vai ter um poderzinho, uma coisa assim, tipo, fulano tá fazendo alguma coisa, né? Eu acho que é isso, eu acho que, porque tem coisas, por exemplo, que os corporal, que, né, o sangrador, ele vai fazer um negócio e você não necessariamente vai ver, não tem nenhum poder que tá, né? Porque tá mexendo internamente no corpo da pessoa. Então eu acho que eles quiseram fazer isso. Assim, apesar de que eu achava que, sei lá, tinha momento em que eles estavam fazendo no livro, né? Tava fazendo assim com a mão. Então você entendia que ele tava, tipo, apertando o coração da pessoa, né? Com a mão. Não precisava fazer Power Rangers. Mas, assim. Não achei horrível nem nada. Eu acho que é um recurso visual, né? Eu acho que até pra ter mais uma limitação, né? Também. Traz uma restrição, né? Você não... e você não pode fazer o gestual, você não pode ativar seu poder. Outra coisa que deu uma mudada é a linha temporal do Darkling. Nos livros, a gente tem o Herege Negro apresentado como o tataravô do Darkling, né? A gente tem um intervalo de 400 anos e ele é apresentado numa linhagem de tataravô, enquanto da série, o Herege Negro é apresentado como o pai do Darkling, né? Então a gente tem um corte aí de 2, 3 pessoas no meio do caminho pra trazer este personagem... pra trazer a descendência desse personagem, assim. E eu acho que não é uma mudança que necessariamente atrapalha em nada no desenvolvimento da série. Eu acho que até as conversas que se tem em certos momentos ajudam a solidificar isso como algo que funciona. Nos livros, a gente fica, às vezes, até confuso pela quantidade de pessoas que teve até chegar no Darkling que tá agora, né? E como foi essa transição entre Darklings. E aqui a gente consegue visualizar isso de forma mais clara. Então eu acho que pra quem não vai com o conhecimento dos livros, é mais fácil de você explicar, principalmente porque eles reforçam bastante o fato de que o Grisha vai durar mais, né? O Grisha vai durar mais de 100 anos, então fica mais fácil, né, fazer essa explicação pra uma pessoa que vai chegar sem conhecimento dos livros na série do que fazer a pessoa ficar tentando fazer uma matemática pra tentar descobrir quanto tempo efetivamente tá rolando ali. Nessa descendência. Uma diferença que tem, que é bem interessante, além do conflito de Ravika com Fierda e Shuhan, a gente também tem um conflito interno de Ravika, né? Agora existe Ravika Oeste, Ravika Leste, então tá existindo uma intenção de cisão interna de Ravika, né? A gente sabe que Ravika tá dividida ali pela Dobra, né, e que os recursos que um lado de Ravika, que é principalmente onde fica a capital, que é Osalta, acabam precisando das coisas. E eu acho que eles exploram essa situação toda de uma forma muito interessante e que desdobra muito bem com o final do livro, né, com o que acontece em todo o livro, e também conecta com essa nova caminho que eles colocaram aí para os Crows, né? Essa situação aí que os Crows estão tendo. Então eu achei que funcionou muito bem e que faz todo sentido e foi muito inteligente. Sim, foi muito inteligente, porque são anos e anos, são décadas e décadas de conflito, né? Então, eles estão tão fragilizados que parece até irreal que não tenha surgido algo ali, né? O rei, ele tá tão afastado, ele tá tão isolado, né? Ele tá deixando tudo tão à mercê dos acontecimentos, né? É uma figura de poder tão apagada que é normal que hajam conversas, que hajam movimentações internas aqui. Especialmente num país que tá em guerra e que, por estar em guerra, tem exércitos e por ter exércitos tem pontos de comando, né? Então as pessoas, elas estão vivendo aquilo e vivendo aquilo numa ânsia de parar de viver aquilo. E com isso a cabecinha tá pensando, tá tendo ideias. Aí,
Voltando para o núcleo dos Skrulls, a gente tem uma coisa que é muito... que a gente queria muito ver e que acontece, que é ver o raciocínio do Cass, cabecinha ver o Cass pensando, dele, ver ele botando as coisas pra... botando as coisas em funcionamento, tendo ideias do nada, encontrando soluções para as coisas. A gente consegue ver isso. A gente também consegue ter muito bem a performance da Inej, porque a Inej, ela tem sim, ela tem as particularidades dela, ela some, desaparece, sobe no telhado, despenca, tira a faca, nananã, e a série também nos mostra isso bem. E aí a gente tem o Jesper, que é, assim, é a grande estrela, né, desse trio aqui. Eu acho que é a personalidade que, inclusive, foi mais trabalhada, o personagem que teve mais exposição em termos do que esperar dele daqui pra frente. Conseguiram passar muito bem sim, quem eles são, né? A essência total. desses personagens, né? É uma coisa que a gente comentou lá também no vídeo no canal da Tamires, foi a questão da fé, né, que ela existe nos livros, ela vai tomando uma proporção maior, e na série eu acho que ela já estabelece, inclusive para personagens da Inej, ela se torna mais presente, né, mostra ela tem inclusive um negocinho ali de santo, não mostra inclusive ela falando do nome das facas, né, mas não significa que na próxima temporada não tenha, porque a gente sabe que todas as facas da Inej... Eu acho que vai fazer mais sentido na próxima temporada. Pode ser que isso venha, que a gente sabe nos livros, então, que a Inej, cada faca é o nome de um santo diferente, mas nesse aí, pelo menos, ela não mencionou nada, tá? Então mostra bastante isso, mostra também uma pessoa reconhecendo a outra pelo fato delas compartilharem a mesma fé, né? Mostra um pouco da fé do Matias, por exemplo, de como... existe um determinismo também nas coisas que ele acredita, né, por conta dessa fé. E também, obviamente, a presença do Aparat, né, que tá ali, e eu acho que ele aparece um pouco menos do que no livro, né, eu acho que o Aparat no livro ele aparece um pouco mais, ele vem mais ali, vamos ser amigas. Na série eu acho que ele aparece menos, assim, e ele... eu acho que ele não é tão bizarro, eu acho, quanto nos livros, né? Ele parece um pouco doente, mas ele fala coisas que acho que deixa a Lina meio tipo, ok. Eu acho que nos livros a presença dele é perturbadora e na série não é a presença dele, é o que ele fala pra ela que tira ela do... Porque tem até momentos em que parece que os dois estão na vibe ali e aí de repente eles soltam um negócio e aí ela fica, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ele fala umas coisas que você fica tipo, sai daqui. Pelo amor de Deus. Mas realmente, eu acho que é isso, assim, ele não é tão presente, ele aparece menos. Eu não sei se isso pode ser um problema, se a gente for pensar no como que o arco dele termina, né, no primeiro livro, de você ficar tipo, quê? Né? Porque ele é mencionado um pouco assim, a gente não entende talvez tanto a importância que ele tem ali, como que ele tomaria o lugar que ele toma no final, mas eu acho que ele fez um bom papel, ele entrega pra Lina informações que são importantes, que apesar dela não dar muita bola a princípio, ele já deixa preparada certas coisas aí pro próximo temporada e pro próximo livro, como ele faz também, né? A gente tem uma pulga atrás da orelha aqui, tá? Que é... Nossa, agora tá todo mundo se preparando. Agora você pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Não, pega na mão de alguém. É importante pegar na mão de alguém. Segura, pega um copo d'água, senta, tá? A gente não tem nenhuma menção a Nikolai na série. Quando apresenta a família... O único momento em que a gente tem a descrição da família é... A Gênia diz, você vai encontrar o rei, vai estar o rei, a rainha e o príncipe, Vasily. Não fala assim, o príncipe herdeiro, o irmão mais velho, ou nananã. Não tem menção de ele estar em outro lugar fazendo outra coisa. É como se Nikolai não existisse. Eu achei isso ruim. Como é que tu tá te sentindo com relação a isso, Maíra? Cara, eu achei muito estranho, porque assim... A gente sabe que o Nikolai é um personagem que só existe no segundo livro. E a gente tá ok com isso, dele não aparecer na primeira temporada. Mas, assim como no primeiro livro, existe um momento em que a Genya faz esse foreshadowing e fala assim...
O segundo filho, o filho mais novo, ele tava estudando, foi fazendo não sei o que lá. E ela estabelece isso, jogou ali. Então, quando a gente vai conhecer Nikolai nos livros, a gente fala, esse cara aqui, caraca, entendeu? E agora, não existe. Tipo, ele pode até existir, né? Mas, assim, pra mim é muito estranho não existir nenhuma menção a ele. Sabe? Muito esquisito. Até pra você preparar, você deixar a pulga atrás da orelha, né? Pra você preparar. Esse é o cara que eles mencionaram lá no episódio 6, que parecia ninguém, mas agora tá aqui o cara. Como é que eles vão perceber que ele surgiu do nada, né? Eles não vão. E aí, eu acho que é possível fazer devido ao jeito que a gente conhece o Nikolai. Eu acho que é possível vir essa informação do absoluto nada e chocar a todos. Mas você deixar as migalhas é muito importante dentro de uma coerência de narrativa. O leitor precisa, o espectador, ele precisa saber que em algum momento eu sou muito contra o autor ou tirar as coisas do bolso, Sim, sabe? Total. Tem que dar a pista antes, e não tem nenhuma menção ao Nikolai. Foi muito estranho, medo. Gente. Foi Hashtag muito esquisito. medo. Foi muito esquisito isso. Eu tô meio... Nossa, eu achei zoado. Porque realmente, sabe? Você não tá construindo uma coisa pra estabelecer depois, pra ter um payoff depois. Vai parecer que, tipo, ele surgiu do nada. E eu acho isso muito ruim. Não é um personagem irrelevante, né? É um personagem que toma praticamente protagonismo no segundo livro junto com a Lina. Então, assim, por favor, cadê? Foi muito esquisito, cara. Eu tô bolada. Eu já tô vendo o surto quando sair o casting. Nikolai foi determinado o ator. Aí vai ficar... E se não sair esse casting? Imagina. Meu Deus, não quero nem pensar sobre isso. Tipo, Libardugu. O que tá acontecendo, amiga? Eu acho que eles tiveram que fazer escolhas narrativas pra caber tudo, obviamente, né? A gente sabe que o tempo de livro não é necessariamente o tempo de 8 episódios ali da série. Mas... Então, com isso, você acaba ganhando coisas e perdendo coisas, né? A gente já falou aí do desenvolvimento do mal com o personagem, como isso tomou coisas da série. E eu acho que tomou, além da questão da Jenny, mas, por exemplo, eu senti falta de ver mais da Lina com a relação dela com o poder dela, né? Eu sinto que é uma coisa que, a princípio, estabelece que ela não quer aquilo, né? Que ela... não, me tira isso, eu não quero isso pra minha vida, porque ela não quer se diferenciar dos outros, mas aí ela vai desenvolvendo o poder dela e tudo mais, mas assim, eu senti falta daquela coisa que a Lina cria, que é a relação que ela tem com o poder dela, sabe? Ela fala assim, não, isso é meu, ninguém vai tirar isso de mim, essa é quem eu sou. E isso é tão bonito, eu acho, é uma das minhas coisas talvez favoritas do crescimento da Lina, e a gente... pelo menos não teve isso até agora aí na primeira temporada, né? E eu acho que, não sei se vai acontecer depois, porque é necessário essa relação dela, esse sentimento dela, pro que acontece no final do primeiro livro, né? Pra essa percepção dela, essa visão dela de, não, isso aqui é meu, né? Então ninguém tem o direito de tomar esse poder meu. E isso... não rolou. Eu acho que a série não construiu essa conexão necessariamente e trouxe um outro peso, né? Que é o poder dela ser a resolução de um problema. Sim. Então, fica muito em volta disso e muito pouco no quanto aquilo representa algo pra ela. Ela que sempre teve sozinha, ela que sempre só teve o mal. E aí, ela que nunca teve algo que era só dela, né? Então, a gente perde um pouco disso. E... junto com isso, por exemplo, pra mim uma coisa que eu senti falta foi de ver a cabeça da Inês sendo a cabeça da Inês sozinha, sabe? A gente tem muito poucos momentos da Inês sozinha, que ela não tá acompanhada, e esses momentos é ela cumprindo algo que já foi pré-estabelecido. E a Inês, ela raciocina muito nos livros, ela nos passa toda uma percepção. E não necessariamente a gente tem isso aqui, né? Então eu até comentei com a Mai que eu tinha algumas mudanças, assim, na Inês, a forma como ela... as escolhas dela de expressar sentimentos, de falar coisas, pra mim...
talvez sejam uma forma da série tentar contornar isso e aproximar a personagem da gente, mas eu não sei se funciona tão bem quanto a gente vê ela em ação e fazendo as coisas e tendo as percepções dela, assim. Ela troca muito com o Jesper, né? Os dois têm momentos muito divertidos e legais e de troca mesmo na série, mas eu senti um pouco de ver ela também como uma figura separada, assim, deles. Porque eu acho que deles, assim, apesar do Cass ser mais independente, ela é a mais diferente dos dois, assim. Ela é a mais que iria buscar outras coisas, que não vai tanto se submeter àquela realidade ali. Enquanto o Jesper tá, tipo, de boas. Ai, tô conseguindo fazer meus rolês aqui, tá show. E o Cass tá na jornada dele, então ele não necessariamente precisa ir a outro lugar, né? E o Jesper teve um desenvolvimento muito bom, né? A gente viu esse personagem crescendo muito e se mostrando muito, né? Então eu acho que teve algumas escolhas ali que acabaram dando atenção para algumas coisas, mas a gente ganha de um lado e perde do outro, porque tem personagens que acabam não entregando tudo que poderiam entregar. Eu acho que a Inês é complicada. Tem coisas pra mim que eu gosto, que eu acho bem boas, mas tem coisas que ficou meio sem sentido, sabe? Ela é do Race, sabe? Ela é assustadora, ela é o fantasma que vai entrar nos lugares e ela vai fazer as coisas sem que ninguém perceba. Ela tem 13 facas. Pra que ela tem 13 facas se ela não vai usar elas? Então, pra mim, tem certas coisas que não faz muito sentido, sabe? Eu acho que legal trazer aspectos da fé dela, mas ao mesmo tempo a Inês dos livros, ela tem essa fé, mas ela também sabe a pessoa que ela se tornou, né? A gente sabe que os Crows não são pessoas que são anjos, nenhum deles né? Talvez o Willan. Mas assim... Mas não tá aqui o Willan, tá, gente? Não tá aqui o Willan. Mas assim, a Inês tem a moral dela, mas ela vai fazer o que tem que ser feito, sabe? Ela é um dos corvos. E aí pareceu, sei lá, ficou parecendo uma moralidade, sabe, pra personagem. Tipo, não, a Inês não pode fazer certas coisas, assim, a Inês é boazinha. E aí, tipo, se um momento ela fizer aquilo, é um momento de transformação dela, assim, sendo que, sei lá, ela já é aquela personagem, sabe? Ele não tá num processo de a Inês estar se tornando a Inês que a gente vê só em Six of Crows. Eu acho que não, sabe? Porque muito dela já tá ali, mas essa coisa, não sei. Eles teriam que ter regressado a linha dela até o momento em que o Cass recruta ela pra isso fazer sentido. E no momento em que a gente já começa sabendo que eles têm uma dinâmica entre eles, que aquilo já tá funcionando há um tempo, então entrega pra gente a personagem que a gente conhece, não fraciona ela, sabe? Até porque a gente não teve esse indício. Se a gente tivesse tido esse indício, por exemplo, em Six of Crows ou Crockett Kingdom, se ela tivesse contado essa história de antes ela ser de um jeito e agora ela ser do outro, aí tudo bem. Mas não houve esse indício, né? Então precisava ter recuado mais a linha do tempo pra fazer sentido algumas decisões narrativas que são feitas aqui. E aí, uma coisa que a gente tem bastante em Six of Crows, mas não necessariamente a gente tem em Sombra e Ossos, é alívio cômico. Sim. E na série a gente tem bastante. A gente tem vários momentos, a gente tem vários momentos dentro de um mesmo episódio. Eles vêm majoritariamente do Jesper. O garoto é sensacional. Mas a gente tem alguns outros alívios que vêm da Lina, que vêm do Fedior também. Sim. Então, a gente tem momentos, assim, que tornam assistir a série divertido, além de estar sendo legal pra gente que é fã, né? Você dá risada, você fica, meu Deus do céu, esse garoto, pelo amor de Deus, alguém segura ele só pra fazer piadinha. Então, é muito divertido, assim, eu acho que também traz uma leveza mesmo quando tá numa situação impossível, assim. Então, eu acho que é sempre positivo quando não é demais, né? Sim, quando não se perde, né? Não extrapola. Eu acho que é bom pra fazer uma quebra, né? Porque a gente tá falando de guerra, a gente tá falando de uma situação complicada com monstros que, né, comem pessoas nas sombras. Então, ter esses momentos são um respiro, um alívio de que também são seres humanos que estão passando por isso e as relações entre si. Então, eu acho legal ter esses momentos. Eu acho que eles fizeram na medida certa, assim. E bom, gente, essa foi a nossa análise e comparação aqui por cima, claro, né, livro, série,
porque a gente ainda não pode falar muitos spoilers, a gente quer deixar também que vocês vejam a série, que vocês sintam. Por isso que a gente falou de coisas mais gerais. Abstratas, né? Abstratas. Mas com certeza a gente vai analisar tudo tintim por tintim nas nossas análises dos episódios que vão sair. Na sexta-feira vai ter análise do episódio 1 no canal da Tamires, meio-dia e meio-dia e meia vocês vão ver então a análise do episódio 2 aqui no meu canal. Então se preparem, gente, tá chegando, tá quase aí, vamos gritar juntos. Sim. E depois, gente, que a gente tiver feito a análise dos episódios aí, e vocês tiverem assistido a série, a gente já tiver discutido todos esses aspectos, a gente também vai falar de forma mais aberta, daí com spoilers sobre tudo aquilo que nos agradou e tudo aquilo que nos desagradou. Aí, sem papas na língua, pra gente poder expressar tudo que está nos nossos corações e já começar. A gente. Vocês nem viram a primeira temporada, eu já tô louca pra começar a teorizar sobre a segunda. Eu também! Então. Então tá vindo aí, tá vindo aí. A gente vai ter o nosso momento de futricar sobre as coisas, sem spoiler também, depois da análise dos episódios. Isso. Mas muito obrigada também, Netflix, pela oportunidade da gente ver o episódio antes. Foi... A gente tá muito feliz, muito empolgada, mas também foi bom pra gente poder preparar o conteúdo pra vocês, né, com calma, direitinho, pra gente poder reassistir, fazer todas as análises. E vem muita coisa legal aí. E se você não viu o vídeo da Tamires lá no canal dela, falando sobre as nossas impressões gerais sobre o que a gente viu na série, corre lá também, vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E se você chegou aqui por acaso de paraquedas e não conhece o De Volta Rápido, a gente já tem mais de 20 vídeos falando sobre a temática de Sombriossos, exatamente, desde discussões dos livros, a gente já tem, sei lá, acho que 14, 15 vídeos falando sobre aspectos da série, então tem bastante conteúdo pra você consumir aí, o link da playlist tá sempre na descrição dos vídeos também pra você ver todos eles e escolher aí a ordem que você quer consumir. E é isso, gente. Em breve, então, veremos todo o Shadow and Bone. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!